Oi, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar aí sobre as principais doenças causadas pelos protozoários, tá? E a gente vai falar também de formas de prevenção relacionadas aí a essas doenças. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com a doença de Chagas. Vocês vão entender por que na verdade, se chama doença de Chagas, tá? Então, pessoal, alguns protozoários, eles são considerados parasitas, ou seja, eles precisam de uma célula, de um organismo para se reproduzir. E quando eles fazem isso, eles acabam causando sérios problemas, às pessoas. Então, muitas dessas doenças afetam permanentemente um número considerável de pessoas em uma determinada região. E eu já falei para vocês que doença endêmica, ela é específica de uma região, tá? Então, a gente vai conhecer aqui algumas doenças brasileiras, ou seja, doenças que são endêmicas na região do Brasil. Então, a primeira delas aí é a doença de Chagas. Ela é chamada assim porque quem descobriu a doença foi o brasileiro aí, o cientista Carlos Chagas, tá? Foi um brasileiro, gente, só para vocês terem uma ideia. Então, isso aí foi um grande marco na história aí do nosso país. Então, na verdade, essa doença ela é causada por um protozoário conhecido como Trypanosoma cruzi. E ele foi descoberto aí em 1909, tá? E aqui a gente pode observar, pessoal, um protozoário aí na corrente sanguínea, né? Isso aqui é um exame de sangue de uma pessoa, né? E a gente pode observar aqui o protozoário aí no meio das células sanguíneas. Mais na frente, vocês vão entender mais ou menos como é que funciona o processo de contaminação. Então, nem todas as pessoas infectadas desenvolvem a doença, tá? Mas cerca aí de 30% dos casos, as pessoas elas podem apresentar problemas no coração, no sistema digestório, que com o tempo, tá? Pode fazer com que essa pessoa vá à morte. A doença é mais perigosa em pessoas que apresentam um quadro de desnutrição. Então, como eu falei anteriormente, né? O protozoário, no caso, na verdade, ele precisa de um organismo, né, para se desenvolver. E, na verdade, ele precisa de algo que o leve até esse organismo, principalmente o organismo humano, tá? Então, a doença, ela é transmitida por um inseto. Isso aí não é um mosquito, tá, pessoal? É um inseto. Esse inseto, ele é chamado de barbeiro, tá? Ah, mas por que as pessoas chamam esse inseto de barbeiro? Chamam de barbeiro porque ele geralmente pica as pessoas na região aqui do rosto, tá? E aí as pessoas chamam de barbeiro porque fica aqui na parte do rosto da pessoa, ou seja, da barba, né? Então, o barbeiro, ele, na verdade, ele pode contrair o protozoário se ele sugar o sangue de um animal que esteja contaminado. Aí o barbeiro ele vai ficar contaminado. Ou até mesmo o ser humano, tá? Geralmente os animais que transmitem o protozoário para o barbeiro são cães, gatos, animais silvestres, como tatus, gambás e roedores. Ou até mesmo uma pessoa doente. Então, é como se cada um passasse a doença um para o outro, tá? Então, olha só como funciona. Esse garoto aqui, que tá nessa imagem aí do vídeo, ele tá saudável. Quem vai transmitir a doença para ele é o protozoário que já se contaminou com outro animal ou até mesmo com outro ser humano que tenha que tenha tido aí o protozoário, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Então, nós vamos entender como funciona. Nós temos aí, né, o animal, o insetinho, né, que vai se alimentar ali do sangue. E ele fura aí a pele da pessoa para sugar o sangue, né? Tanto é que ele enche aqui o abdômen
de sangue. Só que ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele acaba defecando no rosto da pessoa um fragmento bem pequeno de fezes. E essas fezes, elas estão contaminadas com o protozoário Trypanosoma, tá? E aí o que acontece? Se a pessoa coçar, né, as fezes vão adentrar aquele ferimentozinho lá onde o animalzinho usou para se alimentar, tá? Então o Trypanosoma, ele passa a entrar aí na corrente sanguínea dessa pessoa, né, porque a pessoa coçou, e geralmente as células que ele atinge são essas aí, macrófagos, células musculares, células nervosas e nas células do tecido epitelial. Olha só, pessoal, olha lá o Trypanosoma chegando até o macrófago. O macrófago fagocita, né, tentando defender o organismo, porque o macrófago é uma célula de defesa, tá? Mas só que o Trypanosoma, ele tem aí um sistema de defesa também, onde ele consegue formar uma membrana e consegue neutralizar os lisossomos para que os lisossomos não matem ele, né? Não façam a digestão. E aí ele começa a se transformar ali dentro da célula, fazer uns ciclos ali dentro dessa célula de defesa. E aí olha o que acontece, tá? Esse protozoário, ele vai começar a se reproduzir, se multiplicar ali dentro da célula, utilizar a célula como escrava aí para fazer a reprodução de várias cópias dele. Só que você viu que ele era flagelado, né? Só que aí ele já está numa outra fase, de uma forma circular. Só que depois ele vai retornar, aí ó, eles todos, né, vão retornar para a fase flagelada novamente. Você pode perceber que os protozoários eles vão, ó, voltar para aquela fase inicial do protozoário que entrou aí, ó, flagelado. Depois disso, esses protozoários eles vão matar a célula, tá, gente? Eles vão fazer com que a célula sofra um processo de lise. O que é um processo de lise? É um processo em que a célula ela se desfaz, ela se rasga, ela se quebra, tá? É o termo que eu tenho para utilizar, mas o certo é lise. Então, você vê a célula morrendo e aí, depois disso, gente, eles vão para outras células fazer a mesma coisa, tá? Eles vão infectar outras células, vão se reproduzir, aí vai aumentando cada vez mais o número de protozoários Trypanosoma no organismo da pessoa, né? Ou seja, na corrente sanguínea. Então, aqui para vocês terem uma ideia, né? A gente pode ver aí uma lâmina de sangue, onde nós temos aí vários protozoários, né? De Trypanosoma no sangue da pessoa, tá? Então, há medicamentos que fazem, na verdade, aí com que a pessoa apresente bons resultados, mas nem sempre isso é bom, tá? Nem sempre os resultados vão ser 100%. Então, o ambiente ideal para o abrigo do barbeiro é geral, o barbeiro que eu digo o inseto, tá, gente? São as frestas de paredes das casas de sapê, ou você pode chamar de pau a pique, que são essas casinhas aqui que as pessoas fazem de barro socado, né? Tá? E geralmente esses insetos eles vivem aqui nessas frestazinhas de barro. É onde eles mais gostam de viver. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao construir esse tipo de casa. O combate ao barbeiro, né, pode ser utilizado aí através de inseticidas, porque ele é um inseto, né? A gente consegue matar ele utilizando os inseticidas. E construções de casas de alvenaria também ajudam a diminuir a forma de transmissão, tá? Então, é uma das formas de tentar combater. Outra coisa importante relacionada ao inseto que transmite o protozoário, né? Porque a culpa nem sempre em si é só do inseto, e sim do protozoário que está dentro do inseto e que passa para nós. Assim como o mosquito da dengue lá que transmite o vírus. Então, pessoal, tem gente que fala, quer dizer então que se eu ver um barbeiro, realmente eu tenho que estipular que talvez ele tenha doença.
Sim, tá, pessoal? Existem aí 66 espécies de barbeiros diferenciados que podem transmitir a doença de Chagas no Brasil. A gente olha aqui a imagem, né? A gente vê aí o barbeiro nessa forma, mas existem outras espécies diferentes, até mesmo de cores variadas, tá? Que podem transmitir a doença. Pessoal, na próxima aula a gente vai continuar o nosso conteúdo falando sobre leishmaniose e a gente fica por aqui, tá? Um abraço para todos vocês e estudem.